Esse bem aí foi tão fraquinho. Você está bem? Amém. Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor. Vamos ficar à vontade para manifestar-se e glorificar o nome dEle e se alegrar na presença dEle. Hoje está um dia friozinho, mas o calor humano, né? Esquenta o local. Estava perto da irmã Loura ali, fui cumprimentar ela, mãozinha geladinha. Mas a gente vem do friozinho aí, né? Aqui nós estamos se aquecendo agora no poder do Espírito Santo. Aleluia? Amém? Então, queridos, eu quero falar essa noite. Nós íamos falando sobre disciplinas espirituais. Só que hoje vamos quebrar um pouquinho essa disciplina espiritual, que, na verdade, eu venho falar sobre o poder da palavra profética. Não está nas disciplinas espirituais, mas eu creio que deveria fazer parte. Porque a palavra profética ela tem que estar na nossa boca a todo momento. A palavra profética ela tem que estar presente em nossa vida. Porque nós não sabemos o poder que ela tem para derrotar o diabo, para destronar o inimigo da nossa casa, do nosso trabalho, onde a gente estiver. E aí não tem como falar de palavra profética sem falar dos dons espirituais. Então eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler ali do versículo 1 primeiro. Amém? Amém ou não amém, como diz o pastor Fábio? Então ele diz assim, o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Algumas versões dizem, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês já leram? Quem já leu aqui sobre Coríntios, a igreja de Coríntios ali? Sabem que ali tinha todos os dons manifestos, né? Mas por que ele fala que eu não quero que vocês sejam ignorantes? Não é porque eles não conheciam o dom, mas é porque eles não sabiam como administrar esses dons. Era meio que uma bagunça santa ali naquele lugar, né? Era 30 profetizando, orando em línguas, aquela bagunça santa ali. Então o apóstolo Paulo vem explicar como a igreja deve se mover nos dons espirituais. E um pouquinho para frente, ali no 8, ele começa a falar sobre os 9 dons do Espírito. Então ele fala: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, e outorga fé, dá fé, né? E a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Aqui o apóstolo Paulo fala dos 9 dons do Espírito, que são classificados em 3 grupos. Tem o grupo dos dons de poder, que são o dom da fé, o dom de operação de milagres e o dom de curas. Tem os dons vocais, que são os dons de falar em línguas, interpretação de línguas e o de profecia. E tem os dons de revelação, que é o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E é basicamente nesse que eu quero focar nessa noite, sobre os dons de revelação, para nós podermos chegar a uma conclusão aqui sobre a palavra profética. Um pouquinho para frente, se você for até o capítulo 14,
no versículo 3, ele fala: entretanto, quem profetiza faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizeis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Então, o apóstolo Paulo está ensinando aqui como se mover nos dons espirituais. E ele fala aqui que o dom de profecia é maior que o dom de línguas, a não ser que tenha alguém que interprete. E eu já presenciei, já tive em um local em que uma pessoa orava em línguas e a outra interpretava. Eu não sei se todos já viram isso acontecer. Quem já viu? Acontece. Não era só no tempo de Paulo ali, não é só na igreja de Corinto, não. Hoje também tem pessoas que interpretam línguas, porque a gente vê muita gente falando em línguas, né? Mas interpretação, poucas. Mas quando as duas estão juntas, é como se a profecia fosse 100%. E o falar em línguas fosse 50%, e a interpretação mais 50%, então as duas juntas formam 100%. Equivale à profecia. Então, como eu falei, nós precisamos conhecer a palavra profética, porque a Bíblia nos diz, lá em Apocalipse, que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. E se você, que está aqui nessa noite, aceitou o testemunho de Cristo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem em você o Espírito Santo, que é o Espírito que dá os dons de profecia, e você pode profetizar. Você pode liberar uma palavra sobre alguém. Deus te dá essa autoridade. Então, falando aqui desses dons de revelação, eu queria começar pela palavra de sabedoria. Que a gente leu ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Ela não é uma palavra de sabedoria adquirida pelo intelecto humano. A palavra de sabedoria é algo que vem realmente do Espírito Santo. É como se fosse um fragmento da sabedoria de Deus que está em nós, que nos dá a direção para agirmos, para aconselharmos alguém, para direcionarmos uma pessoa ou até mesmo a nossa própria vida, através dessa sabedoria. É uma orientação que vem do Espírito Santo para uma situação específica. E às vezes, nós nem percebemos, mas estamos agindo no dom de sabedoria. A gente nem imagina, estamos conversando com alguém e falamos algo para aquela pessoa que era o que ela precisava ouvir. Mas para mim, eu nem sei que eu fui usado pelo dom de sabedoria, mas aquela pessoa precisava ouvir aquela palavra. É igual quando a gente vem pregar aqui, né? Não sei se com todos é assim, mas comigo é. Eu estou em casa, eu preparo a palavra, eu leio, eu estudo aquilo que eu vou ministrar, eu procuro todas as informações possíveis sobre aquele assunto para trazer uma mensagem completa para a igreja possa entender. Mas, às vezes, no meio da palavra, no meio da administração, surge palavras que a gente fala aqui que não estava programado para falar. Por quê? Porque alguém precisava ouvir aquela palavra. Alguém precisava receber aquela direção. E essa é a palavra de sabedoria. Ela vem para alguém ser direcionado para alguma coisa. E continuando aqui, nós vemos o próximo dom, que é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é bem parecida. Elas estão no mesmo versículo. 1 Coríntios 12, 8, na sequência. A palavra de conhecimento, ela é bem parecida com a palavra de sabedoria, só que elas duas meio que trabalham juntas. O conhecimento, tu acaba conhecendo alguém, alguma coisa sobre alguém
que não foi revelada de forma natural. Deus te mostra, Deus te dá um testemunho interior, como diz o pastor Luciano Subirá. Ele te dá um testemunho interior. Eu me lembro da primeira vez que Deus me usou com a palavra de conhecimento. Nós estávamos num encontro face a face, encontro com Deus. Quem aqui já foi no encontro face a face, encontro com Deus? Muitos, né? Quem gostaria de ir? Opa, glória a Deus, vai ter agora, hein? Vai ter um encontro meio em seguida aí, acho que em outubro, né? Então, nós estávamos no encontro face a face naquela época. Eu não sei quem trabalhou naquele modelo. O Bruno trabalhou, acho, né? Que a gente ministrava, limpava, cozinhava, fazia... Nós éramos multifunção. Multifunção. Fazíamos tudo. Então, no sábado à noite, se eu não me engano, depois de uma ministração poderosa, na verdade eu nem lembro quem foi que ministrou, só sei que foi forte o negócio. E eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia parar de chorar naquela noite. E fui dormir chorando. Diz que homem não chora, né? Mas no encontro face a face chora. No encontro com Deus chora. E eu fui dormir chorando naquela noite, de tanta unção que tinha naquele lugar. E no dia seguinte, me acordei com essa palavra de conhecimento. E chamei o apóstolo e disse: apóstolo, estou sentindo de Deus que tem alguma coisa errada na equipe. Reunimos a equipe e descobrimos que realmente tinha uma desavença entre duas pessoas ali na equipe. E conseguimos, então, resolver aquela situação ali. E o encontro fluiu poderosamente a partir dali. Outra situação de palavra de conhecimento, que para vocês entenderem que a palavra de conhecimento, na verdade, ela não é só aqui na igreja, tá? E outra coisa, o que eu vou falar nessa noite aqui, eu quero que você entenda que é para glorificar a Deus, não é para me glorificar. Eu vou usar meu testemunho porque é o que eu posso usar, tá? No meu trabalho, tinha uma colega que ela mandou mensagem: estou indo no hospital levar a minha filha, porque ela está com ferida na boca e tal. E quando ela chegou, eu estava trabalhando ali, ela chegou, eu olhei para ela, veio realmente a palavra de conhecimento naquele momento ali, e eu falei para ela: tua filha não está com isso que o médico falou. Não dá antibiótico para ela, porque vai piorar a situação dela. Procura um médico tal, porque o que ela tem é estomatite. E ela foi, consultou, e o médico deu o diagnóstico de estomatite para aquela menina. E se ela tivesse tomado antibiótico, tinha baixado a imunidade da criança e ela tinha piorado a situação dela. Então Deus pode nos usar, não é só na igreja, queridos, principalmente lá fora, para manifestar os dons do Espírito, para que as pessoas creiam que o Senhor é o Deus, e que ainda há profeta aqui em Sombrio. Aleluia! Você é um profeta aqui em Sombrio? Na sua casa você é profeta? Aleluia! Lá no seu trabalho você é profeta? Amém? A palavra de conhecimento, queridos, ela é muito importante na vida de um crente. A palavra de conhecimento também serve e já aconteceu comigo isso, quando a gente perde alguma coisa. Eu lembro de uma certa vez, era uma sexta-feira de manhã, eu e a Valdirene estávamos saindo para trabalhar, e ela procurando a carteira, e não achava, reviramos a casa toda, e não achávamos a carteira. E aí lembramos: na quinta-feira a gente joga vôlei, vamos lá ver se não está lá no ginásio. Fomos lá, não achamos. Eu já cancelei os cartões, cancelei alguns cartões na hora ali. Então veio a palavra de conhecimento. A imagem da carteira, na verdade, na minha mente, embaixo de uma toalha, em cima da mesa. Chegamos em casa, levantamos aquela toalha e a carteira estava embaixo. Então, queridos, ainda existe isso, queridos. Não era só na igreja de Coríntios, não. E você que tem o Espírito Santo também pode se mover nessa palavra de conhecimento. E como eu falei, a palavra de conhecimento, às vezes, ela vem com uma palavra de sabedoria para que você direcione a pessoa. Às vezes a gente não sabe direito, porque a palavra de conhecimento ela pode vir sem uma palavra de sabedoria. Então, se ela vem sem a palavra de sabedoria, muitas vezes é só para você orar pela pessoa.
Já aconteceu Deus me revelar sobre alguém, e eu vou lá orar pela pessoa, e durante a oração, vem a palavra de sabedoria. Na praia, uma vez eu estava ministrando na praia, e chamei um pessoal para estar orando. Enquanto eu orava, passei por uma senhora de certa idade, e veio aquela palavra, marido. Aí eu cheguei perto dela e perguntei, a senhora tem marido? A senhora é casada? Ela disse, sou. Daí sim, é como o pastor Luciano Subirá fala, uma suspeita profética, vem algo no teu coração, uma suspeita de que, vamos confirmar aqui, né? Então a gente pode confirmar dessa forma. E profetizei na vida dela, liberei aquilo que Deus tinha falado sobre o marido dela. Outra coisa também outro dom também, né? Que é o discernimento de espíritos. E o discernimento de espírito é um dom que permite reconhecer a natureza de uma pessoa ou situação, protegendo-nos de engano e falsidade. Então, o discernimento de espírito também nós precisamos muito na igreja, porque além de tu conseguir saber qual é o espírito que está falando através daquela pessoa, é possível saber também, quem tem o dom de discernimento de espírito pode identificar o dom que a pessoa tem espiritual também. Essa é uma das formas. E eu lembro de certa vez que eu tinha célula na minha casa, a Valdirene também, nós éramos um dia diferente. Minha esposa é a Valdirene, para quem não sabe. E então, naquele dia da célula da Valdirene, veio uma visitante. E tá, passou a célula, mais ou menos lá meia-noite, por aí, ligaram lá para casa, dizendo que ela estava na casa dela endemoniada. E aí, o Giovanni, quem conhece o Giovanni aqui, né? Pastor Giovanni lá da praia, né? Ele era da minha célula, e ele disse assim, Jair, quando tu for expulsar um demônio, tu me convida, quero ir junto, quero aprender. E aí, mas é uma coisa importante, um conselho que eu te dou, nunca expulse o demônio sozinho, não porque você não possa, mas é bom sempre ter alguém intercedendo por ti, né? Então, liguei para o Giovanni e disse, Giovanni, estou passando aí, para te pegar, para nós expulsar um demônio. E ele se preparou, nós fomos, chegamos lá, o nosso querido e saudoso, né, pastor Ademir, que era o nosso caça-fantasma aqui da igreja, era o nosso caça-fantasma aqui da igreja, estava sempre lá. Quando tinha um espírito, um demônio para expulsar, geralmente era ele que estava lá na frente. E chegamos quase junto, eu e ele. Entramos na casa. E a mulher estava realmente endemoniada. Ela estava falando com voz de... Sabe aquelas vozes de caboclo? Eu sei da parte que vocês veem, ela dizia. Eu sei da parte de quem que vocês vêm, mas nós estamos aqui, nós não queremos confusão. Ela dizia assim. E começou a falar, e o pastor Dabi, que botamos na cabeça dela, ela já caiu. E aí foi, tentando expulsar aquele demônio. Era 3 da manhã, e nós estávamos expulsando aquele demônio ainda. E a gente dizia, o que está te prendendo nessa pessoa? E ela dizia, é um anel que tem em tal lugar. Íamos lá, tirávamos aquele anel. É um litro de cachaça que está atrás do sofá. Íamos lá, tirávamos aquele litro de cachaça. E assim foi, nós limpamos a casa da mulher quase toda praticamente. Tirando tudo quanto é coisa que prendia ela. E chegou um momento que parecia que ela estava lúcida, já tinha se libertado do demônio. Ela olhou, ficou calma assim. Aí entrou a sobrinha dela na sala, no quarto onde ela estava. Ela olhou atravessada, a menina disse, está amarrada. Ela já caiu demoniada de novo. Então, naquele momento ali, Deus me deu o espírito de discernimento de espírito. E eu falei, pastor Ademir, é pomba gira, pode expulsar. E ele expulsou e naquele exato momento o espírito foi embora. Porque tem demônios que nós só conseguimos expulsar pelo nome mesmo. Né? Temos que mandar embora pelo nome, porque muitos são teimosinhos mesmo. Mas em nome de Jesus nós temos poder para usar a palavra do Senhor contra eles.
Então, essa é a importância dos dons de revelação, queridos, para que nós possamos nos proteger contra as artimanhas do maligno, nas nossas vidas, na nossa casa, principalmente na nossa casa. Porque hoje nós enfrentamos uma luta muito grande na nossa casa. Existem muitas influências na mente, muitas influências no coração das pessoas através das mídias. E nós precisamos ter o discernimento, ter a sabedoria e ter o conhecimento vindo do Senhor para poder vencer isso. E agora eu quero entrar no dom da profecia, que é um dom vocal, é que fala que a verdadeira profecia traz a mensagem clara de Deus, seja para uma pessoa ou um grupo, em uma situação específica. E esse é o único que a Bíblia nos orienta a julgar. O apóstolo Paulo diz que nós temos que julgar. Ele fala que profetizem no máximo dois, e os outros julguem a profecia. Por quê? Nós temos que julgar porque muitas vezes a pessoa pode errar. No passado, no Velho Testamento, é que nós temos a mentalidade ainda do Velho Testamento em relação à profecia. No Velho Testamento existiam profetas de Baal, profetas de Azera, profetas de milhões de deuses lá, mas existiam os profetas do Senhor. E quando os profetas do Senhor profetizavam, eles diziam, assim diz o Senhor. Por quê? É Deus que está falando. E se um profeta dizia, assim diz o Senhor, e a palavra dele não se cumpria, ele podia ser morto. Assim era no Velho Testamento. Porque ele usou o nome do Senhor. Hoje, os profetas do Novo Testamento, eles não precisam mais dizer assim diz o Senhor. Por quê? Porque nós sabemos, né? Temos o Espírito Santo e sabemos que é o Senhor, né? Nós estamos na casa do Senhor, então não precisamos mais dizer assim diz o Senhor. E podemos errar. Profetas podem errar. Nós estamos aprendendo também, e por isso que tem que ser julgada a profecia. Eu já errei muitas vezes, e vou errar ainda provavelmente, mas eu errei uma vez em expor uma pessoa. Deus me revelou algo dela e eu acabei num grupo revelando um pecado dela diante dos outros que eu não deveria ter feito, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente não pode ser ignorante em relação aos dons. Porque se é algo específico para alguma pessoa, nós temos que chamar essa pessoa no particular e não expor ela à igreja. A não ser algo que a igreja precise saber no coletivo. Mas se for algo particular de alguma pessoa, deve ser chamado no privado, para que essa pessoa possa se consertar. A maioria dos profetas que a gente vê por aí, eles querem fazer aquele auê, querem mostrar que são profetas, começam a revelar coisas de pessoas no púlpito. E isso é errado. Isso não traz crescimento para ninguém, né? Pelo contrário, a pessoa fica envergonhada e é muito mais difícil de se corrigir aquela situação da pessoa. E o dom de profecia, além disso, ele também pode ser usado como uma ordem de Deus para executar uma ação naquele momento. Eu tenho uma experiência em que eu tinha uma construção lá em casa, inclusive era o Michael que estava fazendo lá, e eles tinham cavado um buraco para construir no dia seguinte, né? E naquela noite eu estava orando na madrugada, e enquanto eu orava, veio uma chuva torrencial. Pensa numa chuva forte. E aí eu pensei, vai encher aquele buraco ali, agora acabou-se a minha construção. Comecei a orar, pedir para Deus, por favor, faz parar essa chuva. E eu clamando ali, pedindo para Deus, e eu ouvi a voz de Deus audível,
dizendo: profetiza no poder do Espírito Santo. Eu só ouvi a voz de Deus audível 2 vezes na minha vida. Uma delas foi quando eu fui no meu encontro face a face a primeira vez, em que eu vi algumas manifestações do Espírito Santo, e eu dizia: Deus, se esse negócio de cair, esse negócio é de Ti, eu quero também. E durante uma oração ali, eu caí no Espírito, e eu ouvi a voz de Deus dizendo: tu pode ficar aí no chão, recebendo o tempo que tu quiser, mas tu é livre para levantar também, se tu quiser. E aí eu fiquei com medo, e me levantei. Eu era inexperiente, eu não tinha, ainda a primeira vez que eu tenho esse contato com o Espírito Santo, porque a nossa igreja no começo era bem tradicional, lembra? E então nessa noite eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: profetiza. E foi algo sobrenatural, queridos. Eu levantei a minha mão e profetizei, a chuva parou no exato momento. Eu até falei para a Valdirene: se eu não estivesse ali, eu não tinha acreditado. Olha a minha descrença, né? Mas foi uma ordem para aquele momento, foi uma revelação profética naquele momento, que Deus me usou com profecia para pedir para mandar a chuva, ordenar para a chuva parar. E durante todo aquele dia, não choveu, e a obra pôde ser concluída. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Novamente eu digo, não é para me glorificar, querido. Eu estou usando meu testemunho para edificar a sua vida. Quero que você receba dessa forma, tá? Não para me edificar, não quero me glorificar, para edificar a sua vida. Então, chegamos agora no momento em que eu gostaria de falar sobre a palavra profética. E a palavra profética, ela não é algo... não está nos dons ali que nós lemos, né? A palavra profética não está ali naqueles dons. Eu estou chamando de palavra profética uma palavra liberada por fé na vida de outra pessoa. Isso é que eu estou chamando de palavra profética aqui. Quando você conhece a situação da pessoa, não por palavra de conhecimento, mas porque você conhece a pessoa. Você sabe a situação que ela está passando na vida dela, e você sente o desejo no seu coração de ajudar ela, não porque você recebeu uma direção de Deus, mas porque você sente misericórdia para a vida da pessoa, porque você ama aquela pessoa. Então você pode usar a sua fé aliada com a fé da pessoa e liberar uma palavra profética sobre a vida dela, do que ela estiver precisando, querido. Nós não precisamos ter o dom de profecia para fazer isso. Não precisamos ter nenhum tipo de dom, na verdade, para fazer isso. Embora todos tenham dons. Todos vocês que estão aqui têm dons. Mas para usar a palavra profética, nós não precisamos de dom. Nós podemos botar a mão na cabeça de alguém, ou, né, onde você, no ombro, e liberar uma palavra profética sobre aquela pessoa. Por quê? Porque nós estamos alinhados com o propósito de Deus. E esse é o segredo. Estar alinhado com o propósito de Deus. Você lembra de Josué? Ele estava em uma batalha, e Deus disse que daria a vitória para ele sobre aquele povo que ele estava lutando contra. Mas o dia estava acabando, e Josué precisava de mais tempo. Então, ele ordenou que o sol parasse. Foi Deus que mandou? Não foi. Se você procurar ali, não vai achar Deus mandando ele fazer isso. Mas ele usou a palavra profética naquele momento. E como ele estava alinhado, o coração dele estava alinhado com o propósito de Deus, Deus honrou aquela palavra e o sol parou durante um dia inteiro, até que ele conseguisse vencer aquela batalha. Elias é outro exemplo. Quando Elias ora para que pare de chover, se você procurar na Bíblia, também não tem Deus dizendo, profetiza para parar de chover. Deus não manda isso. Foi o próprio Elias que, alinhado com o propósito de Deus, com o coração de Deus, sabendo que Deus
não estava de acordo com a situação que estava acontecendo em Israel, porque Acabe tinha se corrompido, o rei de Israel tinha casado com a profetisa de Baal, e Deus não estava satisfeito com o que estava acontecendo ali. E Elias orou, e o céu fechou por 3 anos e meio. Deus não manda ele fazer isso, mas ele usou a palavra profética naquele momento. E Deus honrou, porque o coração dele estava de acordo com o propósito do Senhor. E temos outro exemplo também, Eliseu. O profeta Eliseu passava sempre na casa de uma mulher sunamita. E ela chegou até a fazer um quartinho para ele lá, que quando ele passasse lá, ele tinha um quarto para ficar. E ele disse para essa mulher: daqui 1 ano, quando eu passar aqui de novo, tu vai estar com um filho. Deus mandou ele fazer isso? Também não foi Deus que mandou. Ele usou a palavra profética naquele momento para derramar aquela bênção sobre a vida da mulher. Então, querido, se você, como filho de Deus, como cristão, está alinhado com o propósito do Senhor, você também tem essa autoridade para orar pelas outras pessoas. E através da sua fé e da fé da pessoa que está precisando, você pode liberar sobre ela o sobrenatural. Porque a Bíblia nos diz que todas as bênçãos já estão sobre nós nas regiões celestes, mas nós precisamos liberar isso de alguma maneira. Trazer à existência isso de alguma maneira. E a forma de trazer à existência é através da palavra. Se você vê lá em Gênesis, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Ele não vai dizer, foi a luz? Não foi a luz, falou. E disse Deus. E através do que ele disse, Deus falou e aconteceu. Então é através da palavra que tudo acontece. E através da nossa palavra. E agora eu quero dizer para você que a sua palavra tem tanto poder, tanto para o bem, quanto para o mal. Em Provérbios fala que a vida e a morte estão no poder da palavra. Então lá na sua casa, quando seu filho faz alguma coisa de errado e você, né, já xinga, já manda para alguns lugares aí, mude, porque a sua palavra tem poder. Né? E quando essa criança, depois que cresce, vai para aqueles lugares que você falou, né? Você reclama, por que Deus deixou acontecer isso? Mas é a sua palavra que tem poder para isso. Nós temos que realmente domar a nossa língua. E quando estamos alinhados com o propósito do Senhor, nós temos o poder de fazer o sobrenatural acontecer nas vidas das pessoas. Então, queridos, nessa noite, se você é um servo de Deus que está alinhado com o propósito do Senhor, comece a liberar palavras de vida onde você estiver. Aonde você for, na sua casa, no seu trabalho, você é profeta naquele lugar. Você é profeta lá na sua escola. Você é profeta aonde você estiver. E os demônios vão ter que te respeitar. Porque eles reconhecem um profeta. E a intenção do demônio é destruir os profetas, porque ele sabe que o profeta, quando começa a falar, o sobrenatural começa a acontecer. Eu frequentava uma escola profética e o preletor dizia: profeta de boca calada não faz milagre. Então, se você quer ver milagre na sua vida, comece a profetizar. Comece a liberar essas palavras proféticas na vida de alguém que você conhece que precisa. E nesse momento eu quero pedir que solte lá a música. É possível? Amém?